Verso Espírito tuo. Sequência Santi Evangelii segundo Ioane. Glória a ti, Domine. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Porque vos disse estas coisas, o vosso coração encheu-se de tristeza. Contudo, digo-vos a verdade: convém-vos que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Porém, se eu for, enviar-vos-ei. Quando ele vier, acusará o mundo quanto ao pecado, quanto à justiça e quanto ao juízo. Quanto ao pecado, porque não acreditaram em mim. Quanto à justiça, porque vou para o Pai, e porque já me não vereis. Quanto ao juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas ainda as não podeis compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos ensinará a verdade inteira, porque não falará de si mesmo, senão só dirá tudo o que tiver ouvido e anunciar-vos-á o futuro. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caríssimos irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, é preciso chamar a atenção de todos para as coisas que acontecem em nossa vida. Desde quando tivemos toda essa situação social, sanitária, instituída, nós passamos assim até agora, três grandes momentos na nossa vida espiritual, três tempos, podemos assim dizer, e três situações diferentes que exigem de nós um comportamento espiritual equivalente. Começamos no tempo da Quaresma e todos nós vimos esta situação de restrições como uma ocasião para parar e refletirmos sobre o que é importante na nossa vida, sobre o que a gente podia abrir mão e que enfim não seria assim tão importante, o que era realmente importante. E muitas pessoas descobriram, não é, que de fato sem Deus todo o resto das coisas perde o seu sentido. E quando a gente compara Deus com um passeio, Deus com um prazer, Deus com uma comida, Deus com o dinheiro, Deus com felicidades humanas, a gente percebe que quando se tem fé e se para pensar com oração, se percebe. Nada destas coisas teria o seu sentido e seu valor se faltar Deus. Depois vivemos a grande Semana Santa, com muito fervor, não é? As pessoas manifestando-se da sua casa, não é? Que estavam assim, não apenas conectadas pelos meios de comunicação, mas acima de tudo conectadas com Deus. Um grande espírito de oração, acompanhando todos os lances das cerimônias, dos dias da semana. As pessoas, aquela Semana Santa, as pessoas pararam para pensar o que aconteceu com Jesus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, a sua agonia, a sua morte,
na cruz, depois a expectativa do sábado e finalmente a ressurreição do domingo. E aí começamos uma semana inteira de festas, né? Celebradas de modo muito alegre, ainda que no meio de circunstâncias sociais restritivas, meio uma grande alegria. Mas o relógio continua andando, porque a vida continuou seguindo. Ali nós vimos que realmente Cristo ressuscitado é a nossa alegria. E é Ele que deve, não é, nortear todas as nossas semanas até o fim de nossas vidas. Mas, como a gente não sabe quando é o fim, a gente pelo menos até o fim do ano, até a última semana do ano, até o início do ano novo, a gente põe a ressurreição de Cristo como o elemento que vai determinar a organização da nossa vida espiritual, a organização da nossa vida social, domingo, dia do Senhor, né? E a nossa organização familiar. E desta data até hoje, então já se passaram 4 semanas, sem contar o domingo da Páscoa. E já estamos agora aproximando, não é, decisivamente do fim do tempo da Páscoa. Temos mais um domingo, depois no outro será a festa da Ascensão, no terceiro, né, no terceiro domingo, sem contar este, nós já teremos a festa de Pentecostes. E a pergunta fica: como se encontra a nossa alma e o que é que nosso Senhor espera encontrar de nós? Primeiro, o reconhecimento que tudo o que recebemos, toda dádiva excelente, todo dom perfeito veio do Pai, vem de Deus. Nós percebemos e devemos continuar a perceber e ter isso cada vez mais claro, que vivemos da graça de Deus. Queremos viver com a graça de Deus e precisamos estar na graça de Deus. E isto independe se é dia, se é noite, se chove ou faz frio, se faz calor ou se o tempo está nublado, se estamos no meio de uma crise social ou se estamos no tempo de fartura, na época de vacas magras ou na época de vacas gordas. Isso independe. Tendo a graça de Deus, isto deveria nos bastar. E por isso, esta advertência de São Tiago é muito necessária para nós. E devemos, por este motivo, também ouvir este conselho que São Tiago nos dá, dizendo: vamos prestar mais ouvidos, estar mais pronto para ouvir. Mas, Senhor, ouvir a quem? A Deus. Quem não consegue ouvir o próximo, não consegue também ouvir a Deus. Temos de ser, como ele vai dizer, prontos para ouvir e lerdos, lentos para falar. E muito menos ainda para se indispor, nem pensar em se indispor com Deus e evitar de se indispor com os homens. Porque na ira, na raiva, na vingança, na maldade, na fraude, não está a justiça. Mas, antes de cobrarmos dos outros, devemos cobrar de nós mesmos, renunciando a toda impureza e resto de maldade. Ele não está falando para pagãos, São Tiago, falando para os cristãos. Temos de renunciar a toda a impureza
e todo o resto de maldade possa ter ficado atrás ou escondido dentro de nós. E, ao mesmo tempo, receber com docilidade a palavra que nos é colocada no coração e na mente, e portanto na consciência, e esta palavra, que é a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, transmitida através da Igreja, esta enxertada em nós, pode purificar a nossa vida e nos aproximarmos de Deus. E nosso Senhor, no Evangelho, vai nos preparar, vai nos convidar a esperar, porque o tempo chega na hora que Deus determina e não na hora que os homens querem. E nosso Senhor reconhece que às vezes os próprios apóstolos caíram em alguma tristeza, mas nosso Senhor os advertiu: não se prendam à tristeza. É verdade que a gente às vezes só percebe que está triste quando já está triste, não é? Não vem assim, eu estou achando que amanhã eu vou ficar triste. Não existe isso, não é? Eu acho que amanhã eu vou ficar alegre. Também não existe isso. Na verdade, quando a gente percebe, a tristeza chegou. Às vezes ela vem com uma notícia, vem com um acontecimento, vem com um dissabor, não é? Uma coisa inesperada. O que é importante é qual é a nossa reação. Não, peraí, para que isso? Por que essa tristeza? Porque aconteceu isso. Mas espera aí, qual o peso disso para tirar a minha paz, a minha alegria interior, a minha certeza de que Dominus vobiscum et cum spiritu tuo é verdadeiramente um dogma da nossa religião. O Senhor esteja convosco. Sim, Ele está comigo, está com o meu espírito. E desejamos que Ele esteja também com o espírito do sacerdote, que Ele esteja também com todos os fiéis. Pois Ele está. Ele sempre está conosco. E por este motivo é que a gente deve afastar de nós as tristezas ou os acomodamentos que nos fazem querer ficar numa situação como está ruim. Um ditado meio popular, me parece meio bobo, mas tem um certo sentido. Está ruim, mas está bom, né? Como assim está ruim, mas está bom? Não, está ruim, vamos ficar assim, mas podia ser pior. Então vamos... Não, porque a gente não pensa, não é? O que está ruim? O que é realmente uma coisa ruim? Ruim mesmo é não estar na graça de Deus. O resto tudo é passageiro. O resto tudo pode se transformar em graça de Deus. Até uma tragédia, uma doença, um sofrimento, tudo isso pode ser fonte de graça e de transformação para quem tem fé. Quando a pessoa perde a fé, ela pode chegar até mesmo a arrancar a própria vida por não querer aceitar, não ser capaz de entender, não é, a cruz de Cristo. Nosso Senhor nos promete, enfim, enviar-nos o Consolador. Primeiro, nós vamos ainda viver nos preparando para a sua ascensão. Espera aí, eu tenho uma pátria celeste e eu quero caminhar em direção a ela. Quando e como será o último degrau que eu devo subir, pertence a Deus. O que Deus quer é que a gente caminhe, suba o degrau de hoje com toda a boa vontade e alegria, independente do que está passando o seu dia, mas saiba que é um dia que me aproxima de Deus. Se a gente pensar assim em cada dia, o que dia é hoje? O que vai acontecer de bom no dia de hoje? E o que a gente tem que esperar? Olha, eu não sei, eu só sei que o dia de hoje vai me aproximar de Deus. Como assim? Sim, porque cada dia que eu caminho no tempo, eu estou me aproximando da eternidade.
E a eternidade com Deus é o que nós mais devemos desejar. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a correspondermos à graça que o Espírito Santo Consolador pode derramar sobre nós, para estarmos sempre prontos a repelir as investidas do demônio, que querem encher nossa alma de tristeza, desânimo e pecado, para nós podermos encher a nossa alma da alegria, da esperança e do trabalho a que o Espírito Santo nos convida. Lembrando-nos, não é, que nosso Senhor virá sim para julgar este mundo pelos seus pecados, por não terem dado ouvido a Ele, por terem rejeitado a sua doutrina, por terem praticado a iniquidade. E Ele será o juiz. Julgará os homens, separando-os, sua direita e a sua esquerda. Aqueles que vão para a eternidade, no céu, como Ele mesmo diz, e aqueles que vão para o fogo eterno, para o castigo eterno, que consiste numa separação com Deus. Tu não me quisestes nesta terra e eu não te quero agora no céu. E finalmente, esmagar a cabeça da antiga serpente, o demônio, Satanás, que invadiu a terra para fazer mal aos homens, mas não é vencedor, não será o vencedor, não é? E terá de glorificar a Deus pela sua própria humilhação. Que Nossa Senhora nos ajude a viver essas realidades no presente. Confiar que no futuro Deus sempre irá vencer. E querer, desejar que no futuro estejamos com Ele à sua direita. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.